Está na hora de desfazer ideias feitas, como sempre, com o Alberto Gonçalves. E hoje, Alberto, queres comentar os apoiantes do Hamas e da Palestina. O que é que se passa? Ora bem, boa tarde, antes de mais. Eu ontem falei aqui, o tema não dá para grandes sorrisos, falei aqui dos cadáveres de duas crianças e da sua mãe que foram entregues a Israel, debaixo de música, de algazarra, de uma festança em geral, a cargo de inúmeros habitantes de Gaza. E hoje sabe-se que as duas crianças foram mortas deliberadamente enquanto em cativeiro, ou seja, foram mortas às mãos dos seus sequestradores. E soube-se também que o terceiro cadáver entregue não é o da mãe da senhora em questão, mas é de alguém desconhecido. Não se faz ideia, que Israel não reconhece tudo. Também se ficou a saber que os caixões foram entregues fechados e com as chaves erradas, mas no meio desta perversão geral, esse é apenas mais um pormenor que até é quase irrelevante. O que está aqui em causa, este caldo todo, mostra mais uma vez o extremo horror que alimenta a sociedade dita palestiniana, em particular em Gaza. E hoje queria falar de alguns dos comentários que recebo quando partilho qualquer ideias feitas, como aconteceu ontem, sobre este tema. Aconteceu ontem, costumo partilhar no Facebook, no X, no X, no antigo Twitter, e a vasta maioria dos comentários é de gente decente e normal, não porque concordem comigo, mas há muita gente decente e normal que não concorda comigo sobre outros assuntos, mas normalmente são pessoas que acham que o massacre de inocentes, incluindo de bebés, ou em particular de bebés, não em cenário de guerra, mas bebés que estão presos e são torturados até à morte, é uma coisa que nos deixa à procura de palavras capazes de a descrever. Não é uma coisa assim fácil de nós podermos imaginar, felizmente. O que impressiona, e o que me faz impressão, são os outros comentários. Claro que sei que esses comentários são minoritários, mas ainda assim exprimem a opinião de muitas pessoas que acham o contrário. São pessoas que podem não o dizer abertamente, mas que no fundo defendem o direito dos palestinianos, alguns dizem-no abertamente, defendem o direito dos palestinianos prenderem, torturarem e matarem civis, velhos, crianças, bebés. São pessoas que notoriamente se alegram com essas mortes, ou no mínimo a quem essas mortes, ou a quem no mínimo, melhor dizendo, essas mortes lhes são indiferentes. São pessoas que no limite, posso fazer copy-paste de muitas mensagens que recebo, são pessoas que no limite admitem odiar os judeus, não especificamente pelo que acontece, ou julgam que acontece no Médio Oriente, mas porque são judeus. E para essa gente isso é sinónimo, desde tempos imemoriais, de todo o mal que há no mundo. Essa gente existe e comenta nas redes sociais, como já disse, às vezes escondem-se atrás de um pseudónimo, de um boneco, uma coisa qualquer, outras vezes têm o nome e o rosto explícitos, e parecem verdadeiros, não sei, e às vezes até é gente com alguma notoriedade pública que nós podemos reconfirmar que são verdadeiros, como por exemplo os dirigentes partidários que participam em daqueles desfiles cínicos pela Palestina. E sei, por exemplo, até porque ele se expõe publicamente, de um membro do executivo de Rui Moreira, na Câmara do Porto, um antigo deputado do CDS, o homem espuma-se de raiva à mera menção da palavra Israel. Portanto, casos não faltam, mais anónimos, menos anónimos. Agora, curiosamente, essa gente nunca se diz antissemita, nem por sombras, apenas odeiam judeus, é só isso. Portanto, antissemitas não são no máximo antisionistas. No mínimo, o facto de, após milénios de perseguição, os judeus poderem dispor, enfim, de um território pequenino que podem chamar seu, é isso que essas pessoas odeiam. Podem não ser os judeus, eles apenas odeiam os judeus quando os judeus estão, de alguma forma, ou pelo menos parcialmente, nem sempre totalmente, como se viu, protegidos. Portanto, esses judeus que estão relativamente protegidos, que têm o seu território, aquele pequenino território, que moram ali, e outras pessoas que não são judeus e que moram ali também e que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres dos judeus, essa gente odeia, sobretudo, quem está em Israel, odeia israelitas, judeus em particular, mas israelitas em geral, porque os outros são colaboracionistas de alguma forma. Essa gente, estou mesmo a terminar, Luís, essa gente anda no meio de nós, é isto o mais impressionante, e deve ter família, deve ter amigos, terá vizinhos, e ainda assim é cúmplice de monstros. Nem que seja à distância, essa gente aplaude o mal absoluto, o mal com maiúscula. Provavelmente é isto, são coisas destas que alimentam e sempre alimentaram a variedade, a riqueza, a multiplicidade da espécie humana. Mas, de alguma forma, é deprimente imaginar que gente assim anda por aí e em quantidades suficientes para se cruzar connosco, nas redes sociais e fora das redes sociais, que é o mais preocupante. Há gente com que a gente até fala, se calhar, e não sabemos o que eles pensam, e eles pensam isto, e isto é o mais deplorável que um ser humano pode pensar, mas a humanidade também inclui isto. E daí o teu título da crónica de hoje, os carrascos voluntários do Hamas. Alberto Gonçalves, estás de regresso na segunda-feira, bom fim de semana.
Bom fim de semana, Luís. Obrigado.